Olá, bem-vindo ao meu primeiro vídeo de introdução à programação usando Java. Meu nome é Eduardo e esse é o primeiro vídeo de uma série cujo objetivo é introduzir pessoas na programação com vídeos curtos e simples. Para facilitar o ensino desses itens, eu estou quebrando eles em diversos módulos. O primeiro módulo, e é o módulo que a gente está iniciando com esse vídeo, é o de Fundamentos da Programação com Java. O segundo é Orientação a Objetos e Projeto Java, e uma vez que nós tivermos o conhecimento base da programação, a gente vai aprender controle de versão do nosso código usando a ferramenta Git e GitHub, que são duas ferramentas, é uma ferramenta e um website muito utilizado por desenvolvedores. Uma vez que a gente tiver todo esse conhecimento, a gente vai criar a nossa primeira ferramenta prática, chamada API, usando Java, e um framework chamado Spring Boot. E nós vamos também aprender a colocar essa ferramenta disponível para outros usuários e como atualizar esse conteúdo, essa aplicação automaticamente utilizando o GitHub Actions. O objetivo final de todos esses vídeos é que a pessoa que assistir vai ser capaz de criar programas Java, versionar seus códigos e disponibilizar seu programa para outras pessoas acessarem. Para o nosso primeiro módulo, a gente vai entrar nos seguintes itens: o que é programação, linguagem de programação e preparar o nosso ambiente, que é o nosso primeiro vídeo. Seguido, no segundo vídeo, a gente vai falar sobre variáveis e tipos primitivos, e em seguida condicionais e loops, funções e recursões, e lá no fim a gente vai ter um vídeo específico apenas com exercícios usando todos esses conceitos que a gente abordou. Lembrando que cada um desses itens é específico para um vídeo para facilitar o entendimento de cada um desses pequenos conceitos. Os vídeos eles vão ser sempre separados entre uma apresentação teórica, uma demonstração prática do que a gente viu na teoria e um desafio no fim do vídeo que a gente vai resolver no começo do vídeo seguinte. Ou seja, antes de fato da apresentação teórica, a gente vai resolver um pequeno exercício usando o conteúdo falado no vídeo passado. Para o nosso primeiro vídeo, a gente vai falar bem rapidinho do que é programação, o que é uma linguagem de programação, a gente vai preparar nosso ambiente instalando o Java e a IDE que a gente vai utilizar, e a gente vai executar nosso primeiro programinha Hello World. Vamos falar um pouquinho do que é programação. Programação nada mais é do que dar instruções para o nosso computador para que ele realize alguma ação. Seja essa ação a automatização de um processo ou a criação de software e aplicativos. Para fazer isso, a gente usa a linguagem de programação. Assim como o próprio nome diz, ela é uma linguagem que consiste em um conjunto de regras e símbolos que é utilizada para passar instruções para o nosso computador. Um exemplo de entender isso é, da mesma forma que o português é utilizado para que um humano se comunique com um outro, a linguagem de programação é a linguagem utilizada para que um humano se comunique diretamente com um computador. Ok. Para a gente fazer todo esse processo de programar e escrever na linguagem Java, que é a que nós vamos usar nos nossos vídeos, a gente precisa instalar o Java. Se você já executou um programa, por exemplo, Minecraft, você já jogou Minecraft, você provavelmente já tem o Java instalado. O que você tem, muito possivelmente, é o que nós chamamos de JVM, que é um acrônimo para Máquina Virtual Java. Esse é o programa que nós usamos para executar programas Java. Mas a gente não quer apenas executar programas Java. Nosso objetivo é programar em cima da linguagem Java. E para isso a gente usa o JDK, que é um acrônimo para Kit de Desenvolvedor Java. O Kit de Desenvolvedor Java é o que nos permite programar de fato. O Kit, esse Kit é disponibilizado por diversas empresas, por exemplo, a Oracle, a Amazon, e tem várias distribuições. As diferenças delas são irrelevantes para os nossos vídeos. Para cada uma, as grandes diferenças são a assistência que essas empresas dão a essas versões que elas distribuem, algumas ferramentas específicas para casos específicos em que nós usamos, e o fato de que algumas são pagas e outras não. Para os nossos vídeos, nós vamos usar uma versão gratuita disponibilizada. A que eu recomendo é a Amazon Coreto, na versão 21, que eu vou colocar o link aqui embaixo.
Se você já tem um JDK instalado ou quer experimentar alguma outra versão, fique à vontade para instalar e utilizar a que você quiser. Além do Java, instalado para a gente poder programar, a gente precisa de algum lugar para escrever nossos códigos. É completamente possível escrever nosso código usando um editor de texto normal do Windows. Mas, por questão de facilidade, a gente vai instalar uma coisa chamada IDE. IDE é um acrônimo para Ambiente de Desenvolvimento Integrado, que é um software que reúne ferramentas e funcionalidades para facilitar o desenvolvimento de código. Para a gente entender o que é isso exatamente, a gente pode comparar isso com o Word. É possível escrever um documento no editor de texto normal do Windows, mas é muito difícil para a gente colocar um cabeçalho, para a gente colocar imagens dentro dele. É mais fácil a gente usar o Word para fazer isso. A mesma coisa acontece com uma IDE. A gente pode programar usando apenas um editor de texto, salvar o arquivo e executar o código. Mas é mais fácil utilizar uma IDE para a gente poder programar. Nos nossos vídeos eu vou usar a IDE IntelliJ. Essa IDE ela é gratuita na versão Community e ela tem a versão paga também, mas você não precisa pagar por ela. Eu vou colocar o link na descrição, mas existem outras IDEs que talvez você se interesse por ver. Por exemplo, o Eclipse e o NetBeans. Se no seu caso você já tiver alguma delas instaladas, você pode usar sem problema algum. Você talvez se perca quando eu executar o programa, porque não vai ser exatamente igual nas duas IDEs, mas o uso básico é o mesmo, fique à vontade para usar o que você quiser, mas o IntelliJ ele está no link da descrição, você pode baixar por lá. Se você baixou o JDK e o IntelliJ, você deve ter uma tela mais ou menos igual à minha quando você abre o IntelliJ pela primeira vez. Esse menu é o primeiro menu do IntelliJ que ele vai abrir quando você abrir a aplicação pela primeira vez. Nós vamos clicar em New Project e nós vamos dar um nome para o nosso projeto. Eu vou chamar o nosso primeiro projeto de V1, mas fique à vontade para dar o nome que você quiser. Você pode escolher a localização que seu projeto vai ser criado, onde os arquivos vão ser gerados, e nós vamos manter o resto da forma que está. Apenas garanta que no JDK é a versão que você baixou, que você colocou. No momento, estou usando o Coreto 21, mas se você estiver usando uma versão diferente, não tem problema. Só garanta que a versão que você baixou é a que está aqui. A gente vai clicar em Create e ele vai abrir uma página nova com várias coisas diferentes e a gente vai abordar cada uma. A gente pode fechar esse POM, nós vamos falar dele mais pra frente. E na nossa esquerda, a gente tem a primeira estrutura de arquivos geradas. Vamos entender o que está aqui. V1 é o nome do nosso projeto que a gente criou. Então, é a primeira pasta é a pasta de cima. A pasta .id é onde estão os arquivos da IDE. Então, nós não vamos nem encostar nela. Nosso código ele importa de fato para baixo do SRC, que é um acrônimo para Source ou código em português. Dentro dele a gente tem a pasta main, Java, uma pasta com um nome pré-definido que foi gerado para a gente, e um arquivo chamado main. Vamos falar um pouquinho sobre esse arquivo main, certo? Eu vou dar alguns enters para separar tudo isso que está escrito, para a gente falar um pouquinho sobre. Certo. Vamos entender o que está aqui. Mas antes de entender, eu quero combinar uma coisa com quem está assistindo. A classe, todo esse código, para explicar ele completamente, eu teria que falar um pouquinho sobre funções e classes, que é um assunto de orientação a objeto que está lá na frente. Para não confundir as pessoas que estão assistindo e falar de cada item na hora que ele deve ser entendido, eu quero combinar que tudo que estiver fora desses colchetes aqui, vamos por enquanto assumir que eles são o mínimo necessário para rodar um programa Java. A gente precisa disso para rodar nosso primeiro programa Java, e nós vamos entender de fato o que cada um desses itens faz mais para frente. Então vamos ler o que de fato está entre os colchetes. Nós temos um código escrito system.out.println e entre aspas nós temos a palavra hello world, ponto de exclamação. O que esse código vai fazer? Ele é um comando para imprimir, ou seja, print imprimir, esse texto. Aonde ele vai imprimir? No nosso caso, imprimir significa
colocar na tela. Então ele está dizendo, coloque na tela a palavra Hello World entre parênteses, certo? Se a gente clicar neste botão, né, esse run, esse botãozinho de play no topo direito, vamos clicar, ele vai aparecer um build no canto inferior direito aqui e rodar a nossa aplicação. Então, quando ele abriu esse terminal, a gente pode ver aqui que ele escreveu Hello World. A gente pode brincar com essas palavras dentro do colchetes e mudar. Então, por exemplo, a gente pode escrever Olá Mundo, ponto, e colocar para rodar. Ele vai buildar de novo. E, como vocês podem ver, ele colocou na tela a palavra Olá Mundo dentro do nosso terminal. Então, o que esse código está fazendo é imprimir esse texto dentro, entre aspas, no nosso terminal. E parabéns, se você fez isso, você rodou o seu primeiro programa Java e alterou o que ele coloca na tela. Nosso primeiro programa Java é para imprimir ou colocar na tela um texto. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre como mudar esse processo de imprimir os dados e como imprimir outras coisas além disso. A gente vai aprender a imprimir números, texto, qual a diferença entre texto e números e coisas do tipo. Bom, eu espero que você tenha gostado. Como nesse vídeo a gente só rodou o nosso primeiro programa Java, a tarefinha que eu vou deixar é escreva um texto de até 10 palavras, até 10 letras e imprima ele na sua tela. E a gente vai falar sobre como fazer isso, né, a resolução desse problema no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula.